revelando-nos verdadeiramente a lei divina. Aliás, expressão do próprio Mestre: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da infância, do nascimento de Jesus, das impressões de Maria. O que você pode nos trazer? Então, era um recenseamento. E como nós estamos falando, Israel era dividido por tribos. E a tribo de José e Maria era a tribo de Davi. E o recenseamento era que os romanos queriam saber quantidade de homens, quantidade de pessoas que podiam ser usadas para o exército, quantidade também de tributos que poderiam ser cobrados. O recenseamento foi feito na cidade de Belém. E por quê? Porque a cidade de Belém era a cidade de Davi, e eles eram da tribo de Davi, né? Davi que viveu cerca de 1000 anos antes, o grande rei Davi, né? O amado de Jeová. E eles então partem para Belém. A gravidez já estava, no caso, avançada. Né? Então, ali, como a cidade de Belém estava tomada também pelos descendentes da tribo de Davi, não havia lugar na hospedaria. Aqui a humanidade tem colocado, coitada demais, não tinha um lugar, abandonaram Jesus. Não é bem assim. Ela recebeu o melhor lugar possível numa cidadezinha que estava tomada de visitantes, de pessoas que vinham para esse censo. Então arrumaram um local de forma agradável na hospedaria, onde que se guardava também os animais, quer dizer, no fundo da hospedaria, num local em que tivesse também uma gruta, que tivesse um calor, e ali o local foi limpo, porque muitas famílias também ficaram hospedadas em lugares semelhantes. E ali, então, na palha humilde, né, entre os animais, porque ali era uma manjedoura, a manjedoura é o local de se comer o alimento, que o animal come o alimento, né? Então Jesus foi colocado nessa manjedoura, que também já é um símbolo maravilhoso, que ele passa a ser o alimento de todos nós. É uma metáfora bonita, né? Bonita, porque depois ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, né? Quem tiver fome, vem a mim e come. Como também ele fala da água, que ele tinha uma fonte de água viva, né? Ele fala do vinho, o vinho da nova e eterna aliança. Então ele é verdadeiramente alimento. E nunca foi fácil ser mãe de Jesus, a gente pode presumir isso, né? Teve aquela perseguição inicial, a ida para o Egito. Olha, não é fácil ser mãe. Mãe é coisa... Eu concordo com você, é um desafio tanto. Mãe é coisa divina, Desafio né? diário. Mãe é coisa divina. Agora, uma alma sensível como Maria, em que recebe revelações espirituais por ela mesmo, pelos anjos que conversavam com ela. Também, quando o menino fez 40 dias, ela fez uma apresentação do menino ao templo. Nós já tínhamos falado aqui do pagamento do tributo. Ela teve de resgatar o menino por 5 ciclos de prata, né? Já que ele não era da tribo de Levi, ele não seria sacerdote obrigatoriamente. E ela, então, tem um encontro com Simeão, com o velho Simeão, que ergue o menino dos braços e disse que ele veio para a contradição de muitos. Você imagina uma mãe já saber que o filho veio para trazer uma contradição entre o velho e o novo. E ainda fala da espada. Né? Que ela seria invadida no coração pela dor, como a dor de uma espada, né? Como diz Simeão, mostrando as dores que ela passaria pela incompreensão dos homens perante o seu filho. Não é fácil. Né? Além do mais, os parentes de Jesus, seus chamados primos, não tinham a mesma grandeza do mestre nem dela, e duvidavam, questionavam, né, o sucesso e o empreendimento de Jesus, né? Então ela teve inclusive de permanecer no lar e reverter essa situação. Aliás, coisa que ela consegue, porque ela transforma todos os rebeldes familiares de Jesus em verdadeiros seguidores do mestre, como está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, me permite citar os números, porque ali diz o texto que ela estava depois da volta de Jesus ao plano espiritual, com todos os seus parentes, na igreja primitiva, na casa do caminho, recebendo as bênçãos da oração que os apóstolos estavam fazendo. Então não se pode ter dúvida a respeito da importância de Maria na tarefa messiânica do Cristo. Muito pelo contrário, aliás, ela foi a primeira pessoa a dar o sim a Jesus. Ela pode-se dizer que foi a primeira discípula de Jesus. Quando o plano espiritual se manifesta na figura de Gabriel, dizendo que ela seria a mãe do Messias, ela fala uma frase fantástica.
Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quer dizer, ela não pedia nem para ser mãe e nem agradecia por ser mãe. Ela queria que fosse cumprida a vontade divina. É Deus quem escolheu ela para, na empresa crística, ser mãe, mas que ela queria que a vontade de Deus fosse feita. Ela era apenas serva, que Deus faça aquilo que ele achar melhor. E ela aceita, então, a tarefa e passa a dar o primeiro sim da terra aos céus para a missão de Jesus. É verdadeiramente a primeira discípula de Jesus. Jorge, vamos falar de um momento muito triste para a história da humanidade, o mais terrível de todos, que é a crucificação de Jesus. Qual foi o papel de Maria neste momento? Olha, eu vou te pedir licença para dizer que acho que não foi a maior dor de Maria, não foi o fenômeno da cruz. É mesmo? Vamos Eu lá. vou apelar para a sua sensibilidade mãe. Na cruz ela estava ali, sofrendo realmente. Se Jesus estava crucificado no madeiro, Maria estava crucificada no coração. Aliás, eu te pergunto, quem sofre mais? O filho que está enfermo ou doente ou sofrendo ou a mãe que está do lado, cuidando e amparando? Maria sofria intensamente. Mas antes, quando o menino tinha 12 anos, ele foi perdido. Não é isso? Os pais, Maria e José, não sabiam onde que estava o menino. Né? Qual foi a dor de Maria nesse sentido? Passar 3 dias e 3 noites procurando o seu menino sem saber onde ele se encontrava. Pergunta-se à mãe, só mãe sabe responder isso. O que dói mais? Estar diante do filho sofrendo ou não saber onde ele se encontra? Então a dor de Maria, ou as dores de Maria, são imensas. Mas o que é lindo no fenômeno da cruz, se a gente pode chamar de lindo, foi a dignidade dela. Diz o texto, se a gente olhar com calma do Evangelho de João, que era testemunha ocular porque estava do lado dela na cruz, diz João que Maria estava em pé ao lado da cruz, sem dúvida com o coração marejado de dor, com os olhos lacrimejando, mas em pé. Não estava revoltada contra os anjos, nem contra os Deus, nem contra os romanos, nem contra os judeus. Estava em pé ao lado da cruz. Jesus, vendo tal dignidade da sua mãe, fez um gesto inesquecível para a humanidade. Porque ele, do alto da cruz, ele diz então, mulher, eis seu filho, apontando para João Evangelista. Filho, eis tua mãe. Ali naquele momento ele doa Maria para João, que passa a prefigurar toda a humanidade. Ali ela passa a ser a mãe universal da cristandade. O gesto de Jesus foi tão extraordinário, ele vendo a grandeza daquela mulher, que ele doa a sua mãe. Quem doa a mãe, Yasmin? Jesus doa a mãe para toda a humanidade, um gesto de desprendimento, ou mais do que desprendimento, de unidade com a humanidade, querendo que todos nós nos beneficiássemos da grandeza daquela alma. E é a partir dali, então, que Maria precisa ficar nas praias planetárias depois da volta de Jesus à casa do Pai, para fazer o exercício da caridade, que só coração de mãe sabe, como ninguém, começar o serviço da caridade.